O que é democracia? Bom, democracia é um sistema de governo criado na antiga Grécia por volta de 500 a.C., que veio se desenvolver em tese na Inglaterra no século XVI e que foi adicionado no Brasil no governo de Getúlio Vargas, por volta de 1930. Bom, a democracia é um sistema de governo do povo, pelo povo e para o povo. O que eu quero dizer com isso? Bom, que a democracia é um sistema de governo onde nós podemos expor as nossas ideias, nossos pensamentos, sem sermos julgados, com respeito. Ou seja, é um tipo de governo no qual a sociedade participa, opinando, dando ideias e etc. Bom, o que eu acho da democracia? Primeiro, eu penso que não é um país democrático. Porque se fôssemos um país democrático, nós poderíamos decidir se queríamos ou não votar. Agora, desde o momento em que nos obrigam a votar, deixa de ser um país democrático. Então, a democracia no meu país funciona para aqueles que convém. Então, é o que eu penso da democracia. Democracia se me desse aí o direito de querer ou não votar. Desde o momento que eu sou obrigada a votar, deixou de ser um país democrático. Vamos democratizar o país em tudo por tudo, ok? Então, a diferença entre democracia e capitalismo. Qual a minha opinião sobre isso? Um pouco do que eu aprendi. Democracia é quando as principais decisões de um país são tomadas pelo povo, através de pessoas eleitas, de forma democrática, através das eleições, por exemplo, através dos candidatos a qual nós votamos. Eles tomam as principais decisões de acordo com a necessidade do povo. Isso seria uma democracia, o que não funciona muito bem no Brasil. Não quero entrar nesse mérito, mas uma democracia séria é quando pessoas sérias te representam e tomam as decisões sem se basear em benefício próprio. Agora, o capitalismo. O capitalismo é onde a principal linha, a principal produção de um país é feita, é manufaturada, é produzida por empresários, por iniciativa privada. Como que eu posso resumir isso? São investimentos, capitais de propriedade privada, onde o governo não entra, e aquilo gera renda, trabalho, emprego, e o que ocorre com isso é uma administração mais profissional do negócio. Porque, por exemplo, no Brasil existe uma democracia, mas os Correios é uma empresa estatal, do governo. Mas ela é muito mal administrada, ela é sucateada, as pessoas não confiam no serviço do Correio. Agora, nos Estados Unidos, onde é o capitalismo, existe uma empresa, sim, que é do governo, mas existem várias outras que fazem o mesmo serviço dos Correios, como FedEx, UPS, DHL, TNT, que são serviços privados, são empresas privadas e prestam excelente serviço para a sociedade. Porém, todo o dinheiro gerado por essas empresas não vai para o governo. Vai para o governo em forma de impostos, mas são propriedades privadas. Então, se o capitalismo é compatível com a democracia, não é. Essa é a minha opinião. Bom dia, alunos do colégio. Então, eu estou aqui na Câmara Municipal de São Gonçalo com Marco Rodrigues, diretor-geral de administração. o que você precisa, o que você acha que a gente precisa fazer para que a democracia tome o seu rumo certo, para que ela caminhe no nosso país? Eu acho, como eu falei na resposta anterior, eu acho que a gente precisa de uma participação popular maior. Eu acho que a gente precisa voltar a falar nas escolas, nas igrejas, na nossa rua, no nosso bairro, a gente falar da importância de política. Porque a política é que determina o rumo que a nossa rua, que o nosso bairro, que a nossa cidade vai determinar. Hoje, o que aconteceu ao longo de muitos anos? As pessoas de bem se afastaram da política e deixou lá um grupo muito pequeno de pessoas que não eram acompanhados, que não eram monitorados, e aí eles fizeram o que quiseram, entendeu? Então, que é igual hoje, vou dar um exemplo na tua casa.
né? Se teu pai não acompanhar o seu crescimento, não participar da tua educação, da tua formação, se não estabelecer metas, objetivos, regras, qual a certeza que ele vai ter que no futuro você vai se tornar um cara preparado, qualificado, decente, digno, responsável, compromissado, ou seja, vai se transformar um cidadão melhor para a nossa sociedade, porque hoje a nossa sociedade, eu costumo dizer que nós somos integrados. O que você faz, uma ação tua pode interferir na vida dela, na minha, uma ação minha pode interferir na vida tua. Então, a gente precisa formar, né, cidadãos melhores. E hoje, a política ela só se tornou o que se tornou por causa desse distanciamento. Você imagina, a gente fez igual um pai que bota o filho no mundo e larga de mão. Porque você vê hoje aí a gente perdendo muitos jovens, né, para o tráfico, para o crime. Então hoje a gente está numa situação assim, de perdendo muitos jovens porque os pais não investiram na formação, na educação, na capacitação, que é igual a política. Precisou acontecer tanta roubalheira, tanta corrupção, tanto desvio de dinheiro público para o pessoal acordar para a importância da política. Porque hoje assim, nós não temos uma saúde decente, digna, nós não temos segurança, nós não temos infraestrutura. Vou dar um exemplo da nossa cidade. Nós estamos em 2018, nós não temos 5% de saneamento básico. Ou seja, 95% do nosso esgoto é depositado in natura na Baía de Guanabara. Então a gente não tem uma política de meio ambiente, uma política pública de educação, de investir hoje na educação infantil, no ensino médio, o Estado investindo hoje, no caso do município no ensino fundamental, o Estado no ensino médio, em cursos profissionalizantes, para que a gente tenha profissionais melhores da nossa sociedade. Então, eu acho que para a democracia avançar e evoluir, a gente hoje já dispõe de muita tecnologia, né, de muito acesso. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Nenhum cidadão gonçalense precisa hoje, aqui na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, vir aqui para acompanhar o que está se passando aqui. Porque tudo que é feito aqui, nós agora no mês de novembro, nós vamos lançar o site novo da Câmara. Que qualquer cidadão, da onde estiver, vai ter acesso a quem são os vereadores, qual é a produção legislativa deles, o que está sendo discutido aqui nas sessões, de autoria de quem, se foi aprovado, se foi reprovado, o que é feito com as contas públicas da nossa cidade, quanto entrou de recurso aqui, em que foi aplicado, se está de acordo com o orçamento. Em suma, você tem acesso a tudo que tem no nosso almoxarifado, a tudo que tem no nosso patrimônio. Transparência total, para que a população tenha acesso ao que está sendo feito com o dinheiro que é nosso. Porque eu digo assim, o município é do gonçalense. Hoje a gente elegeu alguém para estar lá no comando, mas daqui a pouco vai estar outro. Então, a gente precisa, como é a pessoa que vai comandar a nossa cidade, a gente precisa escolher bem. E para escolher bem, a gente precisa participar, a gente precisa estar dentro do processo democrático, entendeu? E por último, considerando que você acha que a gente vive num país democrático, certo? Mas considerando que a gente vive num país controlado pela elite, ou seja, pelos grupos mais fortes, mais ricos, como mídia e empresários, você de fato acha que a gente tem uma democracia? Hoje o que acontece? Vou voltar até um pouco, eu costumo dizer que o nosso país ele sofre 2 erros históricos, né? E aí, isso é uma análise pessoal minha, com base em tudo que eu tive acesso, que vem lá de trás. Eu costumo dizer, para a gente entender hoje, a gente tem que olhar para ontem. Porque eu digo assim, fruto do que eu fizer hoje, o resultado só vai aparecer amanhã. E quais foram os 2 erros nossos ao longo da história? Que não houve democratização da terra e não houve democratização da educação. Até os dias de hoje, a educação só chegava, melhor dizendo, a um grupo pequeno. Se você pegar na época da história lá do engenho, da escravidão, por exemplo, os escravos não tinham acesso à educação. Só os filhos dos senhores feudais que tinham um professor dentro de casa para só ensinar eles. Então, ocorreu esse erro histórico que eu costumo dizer que assim, a tecnologia veio hoje, o único acesso à informação sempre foi através da educação. Só que hoje a gente está recebendo muita informação através da tecnologia, através do acesso. Então, hoje das nossas casas, a gente tem acesso na palma da nossa mão com o celular. Você tem acesso a tudo que está acontecendo hoje no mundo. Então, hoje, como eu digo, quem tem mais informação se posiciona melhor, entende melhor o mundo. Então, à medida que a gente for capacitando, porque assim, é o que você falar, hoje nós não temos uma democracia porque um pequeno grupo da sociedade, a gente pode, tanto é que dividiram a gente em classe, classe A, B, C, D, E e F. A classe A e a classe B,
que sempre entendeu a importância da política, né, que é uma posição de comando, eles sempre se posicionaram, sempre demonstraram interesse. Tanto é que você vê aí grandes empresários envolvidos nessa Lava Jato, o pessoal do agronegócio, que é quem comanda o país, sempre envolvido nisso. Por quê? Quem sempre entendeu, por ter tido acesso à informação, a importância da política, comandou o processo eleitoral de comando da nossa cidade. Então, a força é o que você pega hoje, por exemplo, a classe A e B representa, sei lá, 10% da nossa sociedade. A classe B, C, D e E, que é a maioria, representa 80%. E hoje nós temos um processo democrático que é a maioria que escolhe quem vai ser o representante. Por que a força está na mão dessa minoria, se é a maioria que decide? É porque a grande parte da população, da classe C, D, E, F, nunca entendeu a importância. Eles olham para a política como algo assim. É uma oportunidade de eu hoje me dar bem. Então, assim, eu já fui candidato a vereador e eu já me presenciei com a realidade assim. As pessoas acham que porque eu sou um político eu tenho que pagar a cerveja, eu tenho que pagar o gás, eu tenho que dar uma cesta básica, eu tenho que dar um jogo de camisa. Quando, na verdade, é o contrário. Você não tem que receber nada para poder ter isenção para cobrar, para poder participar. Então, eu acho que o nosso país hoje vive um momento assim de mudança, né? Eu espero, creio, acredito, vou cobrar isso da população, que essa participação que a gente está vendo agora na escolha dos presidentes, do governador, ela permaneça, porque é como eu te dei o exemplo seu. Se teu pai abrir mão da tua educação quando você tivesse 10 anos, com a certeza que ele estaria, que você hoje está preparado para viver na sociedade, estaria capacitado, estaria entendendo o seu papel na sociedade, porque todos nós, eu digo que assim, lá atrás, né, ao longo da nossa história, foi dito independência ou morte. Hoje, nos dias de hoje, a gente diria interdependência ou morte, porque é um setor, a gente vive numa sociedade integrada, né, que todas as ações de qualquer pessoa interferem na vida de alguém, entendeu? Então, por isso que eu acho que assim, a gente está vivendo essa transformação. A expectativa é que, num curto espaço de tempo, a gente... você já viu nessa eleição agora, por exemplo, a gente tem um candidato a presidente aí que não tinha grana, não tinha um partido forte, não tinha tempo de televisão e hoje está aí com grande chance de ser o presidente do Brasil. Por quê? Fruto da tecnologia, a mesma tecnologia que está trazendo informação, conhecimento, a mesma tecnologia hoje que nos permite, como eu falei no caso da Câmara aqui, vocês da escola, da casa de qualquer cidadão hoje acompanha tudo que acontece aqui dentro. No passado, você não teria acesso a nada que acontece aqui, porque ninguém nunca cobrou que houvesse aqui transparência, houvesse aqui compromisso público, porque, para pensar, vou dar um outro exemplo. Você compra uma padaria, aí você comprou uma padaria com muito sacrifício, pegou lá, botou um gerente. Aí você pegou o gerente, deixou lá na padaria, deixa ele lá sozinho e fala, vou viajar, vou voltar daqui a 6 meses. O patrimônio seu, você vai largar na mão de uma pessoa que você não conhece, não vai acompanhar para ter a certeza de que ele está fazendo a coisa certa? O dinheiro é seu, que é igual o que acontece com a questão pública. Hoje o município é nosso, o recurso é nosso. Por isso que hoje ficou essa questão distorcida, é o que a gente fala aqui. Nós não vivemos hoje na Coreia do Norte, é que a gente tem o direito de escolha. A gente tem essa democracia, como eu falo, muitos entenderam ao longo da história que era só votar, mas não, é muito mais amplo do que isso. Então eu acho que a população está acordando para essa realidade e a minha perspectiva é de dias melhores. Por que ao longo da história assim, não investiram na educação? Porque se você investe na educação, você investe na formação, você tem hoje um jovem, um futuro adulto mais capacitado, mais preparado, mais qualificado, entendeu? E com condição de fazer escolhas melhores, entendeu? Por isso que eu acho que assim, a população acordou e precisa acordar mais, porque nós somos maioria, então nós não podemos permitir que um grupo pequeno continue direcionando os rumos do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, entendeu? Muito obrigado, cara. Esse daí foi a nossa entrevista e eu só tenho a agradecer ao professor que nos guiou até aqui e a ele por ter respondido as perguntas. Tá bom? Oi, gente, nós somos o grupo 10 da Feira Interdisciplinar do College e o nosso trabalho fala sobre uma sociedade democrática. E eu queria deixar uma pergunta em questão aqui para vocês. Será que a gente está tendo realmente uma convivência democrática e pacífica na nossa sociedade? E eu queria que vocês pensassem mais nisso. A gente espera que vocês